vai ter o alveolar superior anterior, tá? Que ele vai também seguir esse trajeto. Já logo na parte mais anterior aqui, ele faz esse trajeto descendente, tá? E faz a inervação dos dentes anteriores maxilares, tá? De canino a canino, beleza? E a gente vai ter também, nossa, me deu uma alergia aqui, estranho, coçando pra caramba. Enfim, vamos lá. E a gente vai ter também os nervos palatinos, né? Maior e menor, que vão abandonar aqui o nervo maxilar logo nesse começo da trajetória, tá? Então o nervo palatino vai vir logo nesse começo, ele já abandona, ele segue inferiormente para atravessar os forames palatinos maior e menor, beleza? O que separa aqui, a gente tem um gânglio bastante importante que é o epitélio palatino, que eu já falei para vocês, né? Ele tem uma função importante aqui também para fazer essa função motora também parasimpática e também sensorial de alguma forma, tá certo? Ele vai separar aqui o maxilar dos ramos palatinos, né? Então o maxilar ele apresenta esse gânglio e aí ele faz a descendência aqui do palatino maior e menor, beleza? Por fim a gente vai ter o nervo mandibular, tá? Que é a terceira ramificação do trigêmeo. Ele vai abandonar o crânio então através do forame oval e aí a gente vai ter aqui as ramificações dele. As mais importantes, sem dúvida, né, são a alveolar inferior, o nervo lingual, o milioide também é importante para a gente entender, e o mentoniano. Então, só para a gente entender aqui, o bucal também, né, que vai fazer parte da nossa anestesia. Aqui a gente tem nervo mandibular, a gente tem o nervo bucal seguindo esse trajeto, ele vai fazer a inervação de alguns músculos, tá? Vai fazer a inervação sensorial de alguns músculos aqui. Aí, logo mais posterior a ele, a gente tem o nervo alveolar inferior, que vai seguir esse trajeto do canal mandibular. Tá? A gente vai ter também o nervo, aliás, o alveolar inferior é esse, perdão, gente. O alveolar inferior, que vai fazer o trajeto do mandibular, esse aqui é o lingual, né? Confundi aqui. O nervo lingual, ele vai fazer esse trajeto e vai adentrar ali no assoalho lingual, certo? Ele não atravessa enquanto o alveolar inferior, ele vai entrar dentro do canal mandibular, ele vai fazer um trajeto intracraniano, o lingual, ele vai fazer um trajeto mais de tecido mole e vai adentrar aqui todo o assoalho lingual, certo? Para fazer a inervação da língua, né, e de todas as estruturas adjacentes da língua. Aqui a gente tem o milioide também, que é um raminho bem pequeno, não tão calibroso, né, que vai fazer a inervação da parte interna da mandíbula, também da região lingual ali, né, que ele vai se instalar naquela linha milioide que a gente tem ali na mandíbula, né, que a gente viu ontem também, na parte de crânio, tá? E aí esses nervos são os mais relevantes para a gente entender. Quem vai fazer a inervação das estruturas dentárias são o nervo alveolar inferior e o mentoniano, que é uma ramificação, na verdade, do alveolar inferior, quando ele abandona o crânio. Aqui a gente tem o nervo auriculotemporal também, que vai ter uma importância com a comunicação com o nervo facial. Na verdade, o auriculotemporal ele vem do nervo facial, tá? Ele é um ramo do nervo facial, só que ele faz uma comunicação aqui com o nervo mandibular, como a gente pode ver, né? Ele faz essa ramificação aqui e ele é importante para enviar algumas fibras também para o nervo lingual, que vão ajudar a fazer uma inervação ali da parte gustatória do nervo lingual, né? Do sabor que a gente sente naquele nervo. Então ele faz uma boa parte da inervação do nervo lingual, ele advém de algumas fibras do nervo facial, e não só do nervo alveolar inferior. Aliás, do nervo mandibular, certo? Bom, aqui a gente tem uma outra vista para avaliar o nervo mandibular, tá? Mostrando aqui mais uma vez essa comunicação que a gente tem com o nervo facial, né? Tanto o nervo córtico do tímpano quanto o auriculotemporal, a gente vai ter uma comunicação vindo do nervo facial. Aqui a gente tem a parte petrosa do temporal, que a gente vai ter o forame estilo mastoide, que é aonde o nervo facial abandona o crânio, tá? E aí ele vai emitir essas ramificações, que são a corda do tímpano e o aurículo temporal. Esses dois nervos, eles vão fazer comunicação aqui com o nervo lingual, tá? Para fazer aquela inervação que eu falei para vocês. Olha aqui como vocês podem perceber, ó. O aurículo temporal, ele vem daqui e ele se liga ao lingual nessa região, tá? Para enviar justamente algumas funções do nervo facial, que ele vem do nervo facial e não do mandibular,
tá? Aí daqui ele envia essas funções aqui e inerva uma parte, 2/3 na verdade, né? Os 2/3 anteriores da língua ali são função do nervo auriculotemporal, que na verdade usa o nervo lingual como um passageiro. Ele pega uma carona com o nervo lingual e manda algumas fibras lá para ele, tá certo? Aqui mais uma vez, aqui a gente consegue ver o alveolar inferior penetrando aqui o crânio, né, através do forame mandibular. E aqui a gente tem um outro gânglio, né? Esses gânglios são importantes porque eles que fazem essa função sensorial e motora. Eles enviam essas fibras simpáticas e parasimpáticas. Eles que têm essa função de enviar essas informações, tá? Porque o nervo, na verdade, é um carreador de informações para o nosso cérebro, né? Então, quem faz essa função de mandar as informações, estimular as informações, é justamente esses gânglios. O nervo maxilar está ligado ao gânglio pitérico-palatino. O nervo mandibular está ligado ao gânglio óptico. Então, cada um tem o seu gânglio. É daqui que vem todos os estímulos que a gente tem do nosso cérebro, tá? Para conseguir carregar essas informações. Beleza? Então, o gânglio óptico está ligado aqui ao nervo mandibular e ele vai enviar todas as informações para os nervos lingual, alveolar inferior, milioide e etc. Aí a gente vê aqui com mais detalhes, né, as ramificações que inervam as estruturas dentárias, tanto do maxilar quanto do mandibular. O mandibular basicamente vai fazer a inervação dentária através do alveolar inferior, penetrando o canal mandibular, e aqui ele vai enviar todas as fibras, e aqui a gente consegue ver o momento que ele vira mentoniano também, tá? Uma pergunta interessante: o alveolar inferior ele faz inervação de todos os dentes ou só dos posteriores, né? Ele faz inervação de todos os dentes. Então, se você fizer uma anestesia do alveolar inferior, ele vai anestesiar todos os dentes, tá? Então, não tem a necessidade de você fazer a anestesia mentoniana. Geralmente, quando você faz a mentoniana, aí sim você só pega a inervação anterior, né? Porque ele só vai pegar essas ramificações aqui, tá certo? E só para a gente encerrar a parte de inervação, né? Falar um pouco do nervo facial, que também é um outro nervo importante, que seria o nosso 7º par craniano, tá? O nervo facial, então, pessoal, ele faz uma inervação também, além das estruturas cranianas, ele faz uma inervação motora muito importante muscular, né? Na verdade, a gente fala que o nervo facial é responsável por inervar os nossos músculos mímicos. Então, a gente tem duas separações, na verdade, da musculatura facial, né? Os músculos da mastigação, que são aqueles 4 músculos importantes para o dentista, né? Que é o masseter, os pterigóideos e o temporal, que eles fazem o pterigóide lateral e medial, né? Pterigóide lateral, medial, masseter e temporal. Esses são os músculos que fazem parte do nosso movimento mastigatório. A gente tem diversos outros músculos na face que vão ser responsáveis pelas nossas expressões faciais, né? Agora que está em alta os botox da vida aí, né? São esses músculos que geralmente são paralisados pelo botox, né? Os músculos da mímica. Então é eles que demonstram a nossa expressão facial e são inervados basicamente pelo nervo facial e suas ramificações. Tá? Então aqui a gente pode ver o nervo facial em comum, aqui ele abandonando o crânio, porque ele começa intracraniano lá no bulbo do tronco encefálico, aí ele abandonando o crânio aqui para fazer toda essa inervação. Então ele vai ter as ramificações temporais, ele vai ter as ramificações zigomáticas, ele vai ter as ramificações mandibulares, cervicais, tá? E as zigomáticas vai pegar toda aquela região infraorbitária, né? A gente tem as ramificações mandibulares aqui e finalmente as ramificações cervicais. Basicamente, o nervo facial ele vai atravessar o crânio, ele abandona o crânio e aí ele faz uma comunicação importante com a glândula parótida, certo? Então ele passa por dentro aí da glândula parótida. Isso até é um ponto importante para a gente de referência quando a gente vai fazer alguma cirurgia, a gente tem que fazer um acesso, que você tem que fazer um acesso transparotídeo, que a gente fala, né? Então o risco de você fazer uma lesão ao nervo facial é muito grande, certo? Quando a gente faz acesso, por exemplo, para tratamento de fratura condilar, a cirurgia bucomaxila, a gente faz um acesso nessa região, tá? E aí você tem que ir divulsionando para atingir o côndilo, né? Você vai divulsionando e tem um momento do acesso que a gente chama de, dentro do acesso pré-auricular, que a gente chama, né? Acesso pré-auricular. Dentro desse acesso a gente tem que fazer um acesso transparotídeo, que a gente fala, que é atravessar a parótide e divulsionar ela. Nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar o facial.
O facial, diferente do nervo alveolar inferior, que a gente tem o risco de fazer a parestesia, o facial é um nervo que, nesse momento que ele está extracraniano, que está fazendo inervação muscular, ele é um nervo especificamente motor, prioritariamente motor. Então, se eu faço uma lesão aqui, eu vou causar, na verdade, uma paralisia facial no paciente. Se for uma lesão irreversível, então é uma paralisia que ele vai ter que conviver para sempre. Em alguns pontos, eu sei que eu estou... Vamos para cá um pouquinho, vai dar um descanso para você. Em alguns casos é possível reverter essa paralisia, né? Hoje, com o uso da laser terapia, a gente consegue alguns medicamentos que a gente pode usar também podem reverter a paralisia, mas é bastante difícil, tá? Vamos entender um pouquinho então o nervo facial. Aqui eu vou ter basicamente duas raízes, né, do nervo facial. A gente tem a raiz motora e a raiz sensitiva, né? Então ele tem essa separação muito bem especificada, como a gente pode observar aqui. A raiz motora, basicamente, ela vai fazer aquela inervação que eu falei para vocês, muscular, dos músculos mínimos. Já a raiz sensitiva, ela basicamente não vai atuar muito como nervo facial, ela vai enviar informações para o nervo mandibular, como a gente viu, e também para o maxilar. Junto a quem? Quem que faz a conexão do nervo facial com os nervos maxilar e mandibular? Aqueles gânglios que eu falei para vocês, tanto o gânglio pitérico-palatino quanto o gânglio óptico, né, que a gente viu. Então eles vão estar presentes aqui, como vocês podem ver, ó, gânglio óptico, que está ligado à mandíbula, e aqui deixa eu ver se eu tenho o gânglio pitérico-palatino. Acho que não vai ter aqui presente, mas ele faz também. Vai ter sim, tenho quase certeza que tem. Bom, enfim, a gente vai conversando aqui. Ó, a raiz sensitiva, então, seria essa raiz menos calibrosa, porque o nervo facial ele é misto, né, sensitivo e motor, mas ele é mais motor do que misto, ele é predominantemente motor. Essa parte sensitiva é só para fazer essas comunicações, ó. Então a sensitiva vem aqui eu tenho esse chamado joelho do nervo facial, né, porque ele forma meio que um joelho, né, e ele faz essa comunicação com o nervo auricular posterior, que conecta as raízes. Aqui eu tenho esse joelho do facial. Aqui ele emite um ramo que é o nervo do canal pterigóide, tá? Que vai também fazer comunicação com o nervo petroso profundo para irrigar toda essa parte da artéria carótida, tá? Que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Tranquilo para entender? E uma parte da artéria carótida também é abraçada por esse nervo aurículo-temporal, que faz um lacinho ali na artéria carótida, tá? Também vai ser importante para fazer, ó, algumas comunicações com o nervo mandibular, como o nervo lingual, que é uma ramificação. Lembra do aurículo temporal que eu falei que liga do lingual para enviar algumas fibras para ele? Ó? Ele sai do auricular posterior. Ó, aqui eu tenho corda do tímpano, tá? Que vai fazer essa comunicação com o nervo lingual. E o aurículo temporal abraçando aqui, também fazendo essa comunicação. Tá bom? Então, esses ramos do facial, eles conseguem fazer essa ramificação com o mandibular, para enviar essas informações através sempre do gânglio óptico. O gânglio óptico que vai mandar todas essas informações para o mandibular. Aqui a gente consegue até ver, ó, divisão, uma das partes do nervo mandibular aqui, ligando-se ao nervo facial. Legal? Bom, daqui o mais importante para a gente entender são esses aspectos e a função sensitiva que a gente tem do nervo facial. Aí, raiz sensitiva, raiz motora, né? Agora que eu vou apertar para passar. Gânglio óptico, como eu mostrei para vocês, o corda do tímpano fazendo a conexão com o lingual, tá? E aqui vindo do nervo auricular posterior. A partir disso, o nervo facial ele vai caminhar e ele vai abandonar o crânio, como eu falei para vocês, através do forame estilo mastoide, tá? Que fica ali na parte petrosa. Tudo bem? Aí a partir disso ele vai fazer essas ramificações temporais, zigomáticas, bucal, mandibular e cervical, como a gente já conversou um pouquinho. Tá? Essas pequenas ramificações vão fazer toda a ramificação e inervação da musculatura facial mímica. Como eu falei para vocês, um dos acidentes que pode acontecer relacionado ao nervo facial são as lesões diretas ao nervo facial. Elas podem ser tanto já vir do paciente, o paciente pode ter isso já desde o seu período embrionário, né, e desenvolver essa lesão. Algumas são congênitas, como por exemplo essa síndrome de Ramsay-Hunt, tá? Que ocasiona a paralisia do nervo facial.
E a gente tem também a paralisia de Bell, que ela pode ser tanto congênita, mas ela pode ocorrer ao longo da vida do paciente. A paralisia de Bell pode ter algumas etiologias, tá? Ela pode ser, como eu falei, ela pode ser a congênita, o paciente já pode nascer com paralisia de Bell, mas ele também pode desenvolver isso ao longo do tempo. Uma das causas que pode ocasionar a paralisia de Bell é justamente a infecção por um vírus, tá? O vírus, na verdade, o vírus ocasionador da herpes, por exemplo. Então, o paciente que tem esse vírus inoculado no seu tronco encefálico, essa inoculação desse vírus, ele pode ocasionar essa paralisia de Bell. Então, isso é muito interessante. Uma vez eu peguei um caso de uma paciente que apareceu, Minha irmã teve. e ela teve paralisia de Bell por conta da infecção por vírus? E a gente acredita que sim. Entendi. Essa paciente, ela apareceu no consultório, falando que ela fez um tratamento dentário, eu nem lembro agora exatamente a história dela, mas ela falou, fez um tratamento dentário e depois disso, acho que ela falou que extraiu um terceiro molar, acho que foi isso. Falou, amor, saúde, inclusive. E ela apareceu e falou, eu fiz um terceiro molar de, sei lá, tanto tempo, não fazia muito tempo, mas não foi tão recente, acho que faz uns 2 meses, sei lá. E aí ela começou a perceber, ela paralisou metade da face dela. E ela estava achando que era decorrente da extração. Ela chegou no consultório, contou a história, falou, eu não consigo mexer meu lado do rosto, está paralisado, uma parte, que foi justamente do lado que eu extraí o dente. Ela queria saber se tinha relação, estava toda preocupada, desesperada, né? Paralisou metade do rosto dela. Aí eu expliquei para ela, falei, dificilmente a gente vai ter alguma relação, né? Porque um é um tronco facial, o outro é um tronco mandibular. E essa parte motora do facial, como a gente viu, não tem comunicação nenhuma com o mandibular. É só a parte sensitiva. E aí eu falei para ela, decorrente da extração do terceiro molar, muito improvável que você tenha desenvolvido essa paralisia. Aí eu tentei conversar com ela, peguei a história médica dela para ver o que ela tinha feito nos últimos dias, se ela tinha tido algum choque térmico importante que pode ocasionar também uma paralisia temporária. E por fim, depois pegando todo o histórico dela, a gente não conseguiu diagnosticar nada. Eu falei, muito provavelmente a paralisia é decorrente por conta desse vírus da herpes inoculado, que você tem. Mandei ela para o neuro, e aí o neuro entendeu que fosse isso também, Ele diagnosticou dessa forma, não tem como a gente ter certeza, mas ele diagnosticou dessa forma, já entrou até com antiviral, entrou com a ciclovir para ela, para tentar tratar essa infecção viral para voltar à paralisia, tá? Então é muito comum a gente ver a paralisia de Bell decorrente disso. E um outro ponto que já é mais relevante para a gente são as lesões cirúrgicas ao nervo facial, que a gente pode ocasionar no paciente. Quais são esses procedimentos que podem ocasionar a lesão do nervo facial, Um dos procedimentos comuns, como eu falei, a fratura de face ela pode ter uma incidência maior aí com as lesões do facial, justamente porque o facial vai estar passando aqui nessa região de glândula parótida, que é uma região que a gente intervém bastante. Então, nesse caso, como vocês podem ver, a gente tem essa fratura de ângulo estendendo para ramo, O tratamento dela requer um acesso extra-oral, E durante esse acesso, a gente não vai pegar diretamente o nervo facial, mas como a gente vai fazer o acesso por aqui, nessa região submandibular, a gente vai pegar os ramos cervicais do nervo facial. Então, como a gente pode ver através do acesso, o acesso é feito nessa região, certo? Como a gente pode ver aqui, eu consigo já identificar algumas estruturas, como glândula submandibular e o linfonodo. Aqui, como eu posso ver bem detalhado, esse aqui é um dos ramos cervicais que a gente tem, que são estruturas ramificadas do nervo facial motor, a parte motora do nervo facial. Então, aqui eu já consigo ver a base mandibular e a fratura também exposta, certo? Então, aqui, quando eu faço esse acesso, existe um risco muito grande quando eu vou passando as camadas, Aqui eu já divulsionei todas as camadas, muscular, epitelial, conjuntivo, até chegar nessas estruturas aqui. Outro ponto importante que a gente encontra muito nessa região de ângulo é a artéria facial. É uma artéria muito comum para a gente encontrar nesses acessos. Muitas vezes a gente tem até que cortar essa artéria e laquear ela, porque ela geralmente, quando a fratura é bem no ângulo mesmo, bem nessa região de ângulo e base, a artéria está passando bem rente à fratura. E aí, para a gente fixar essa fratura, a gente tem que isolar essa artéria, não pode fixar em cima dela. Então você tem que laquear ela, fazer 2 pontos de laqueamento e cortar ela no meio, tá? Esse é o procedimento para liberar a fratura. Então aqui, como vocês podem observar, os ramos cervicais do facial,
eles estão passando por aqui. É até interessante que, como a gente usa a bisturi elétrica para fazer esse acesso, a gente vai pedindo sempre para o auxiliar para ele estar de olho para ver se tem algum estímulo, quando a gente passa o bisturi elétrico, se tem algum estímulo labial, né? Porque se o paciente está dormindo, obviamente, né? Anestesiado, se tiver algum estímulo é porque você está pegando um raminho do facial ali, então aí a gente tem que tomar um cuidado. Aqui isolando todas as estruturas, né? Ó, a glândula submandibular, esse linfonodo é um ponto de referência importante para a gente entender que a gente está perto tanto da artéria facial quanto desses ramos cervicais. Tá? Aí fixação das fraturas, né? Como a gente pode ver, redução da fratura e fixação aqui, fugindo dessas estruturas. Outro ponto importante, né? Que também, um procedimento que está bastante em alta, a gente está fazendo muito, cresceu muito a procura por esse tipo de procedimento, que é a bichectomia, que está diretamente ligada com esses ramos faciais, principalmente os motores, né? Aliás, os motores de fato, né? Lembra que a gente viu aquela imagem das ramificações? A bola de bichar, né? Ou esse tecido adiposo que a gente tem na face, ele vai estar presente aqui entre a glândula parótida, né? E entre o músculo masseter. Então a gente vai encontrar mais ou menos nessa região a bola de bichar, certo? Como a gente pode ver aqui, ó, o corpo adiposo da bochecha. Entre o masseter e o músculo auricular aqui, orbicular, tá? Então a gente vai ter a bola de bichar nessa região. Olha quem está passando aqui, né? A gente tem o ducto parotídeo, certo? Adentrando nessa região. E a gente vai ter, ó, aqueles ramos mandibulares e um pouco dos cervicais passando nessa região aqui da bola de bichar também, né? Ó, como a gente pode ver, ela presente nessa região. Aqui é só um caso que a gente teve na faculdade, quem é na faculdade até conhece, que é a Akira, né? É um caso que ela foi operada, né, lá na faculdade, e aí ela teve uma paralisia por conta da bichectomia, mas foi temporária, isso foi resolvido, o problema dela, mas perdurou por um tempo. Mas foi justamente porque durante o acesso que você faz, mesmo que você está fazendo o acesso por dentro da boca, né, ali você está pegando próximo da bola de bichar, você tem vários ramos marginais mandibulares ali que vão advir do nervo facial. Então naquele momento, mesmo que você não rompa os nervos, como você está fazendo de funcionamento, você pode ocasionar. Na verdade, a paralisia temporária decorrente da bichectomia é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Até como popularizou muito, até na época que estava mais em alta ainda, tiveram vários famosos que fizeram e tiveram uma paralisia temporária. Acho que a Ludmilla também teve isso, a cantora. Ela também foi submetida a procedimento de bichectomia e teve uma paralisia temporária por conta desses nervos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente acessa ali a região de bola de bichar, uma região que passa muita estrutura pequena e que é muito importante. Então ela teve uma pitose no pós-operatório, né, do músculo levantador superior da asa do nariz, justamente porque esse ramo do facial que fazia essa inervação aqui foi paralisado temporariamente. Tá? Então a paciente, sempre que a gente vai fazer o pós-operatório, a gente pede para a paciente mandar o beijinho, né, para ver se está prejudicando. Então quando a gente pedia para ela mandar o beijinho, ela não conseguia mexer essa parte direita, então o beijinho dela sai meio torto, né? Aqui no sorriso também a gente pode perceber que fica um pouco caída essa região, porque esse músculo ele não consegue agir, né? A gente tem a paralisia dele, certo? E é isso, essa parte de anatomia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pode falar. Quanto tempo fica paralisado? Então, depende. No caso dela, por exemplo, persistiu bastante. Ela ficou um tempinho com paralisia, né? Muitas vezes a paralisia pode ocorrer também devido ao edema da região, tá? Porque o edema pode pressionar esses nervos, né? E aí, quando reduz o edema, a paralisia para. Mas pode ser por alguma instrumentação cirúrgica também, um trauma causado por instrumentação cirúrgica. Aí você vai fazer terapias para isso retomar mais rápido. Tem o laser terapia hoje, né? A gente tem terapia, pede o paciente fazer bastante compressa morna também, para conseguir tentar dilatar um pouco os vasos, para chegar mais nutriente ali, né? E a gente vai pedindo também para fazer fisioterapia. A fisioterapia é muito importante, né? Então ficar estimulando a inervação, sempre tentar para o paciente, ó, acorda, fica fazendo exercício, tentando mandar beijinhos, sorrindo, para estimular a inervação para ela voltar, tá? Mas isso pode variar, é que nem uma parestesia que você pode ter de nervo valuar inferior, pode durar 2 meses, pode durar 1 ano, às vezes até 2 anos,
tá? Então isso pode demorar para voltar, mas geralmente quando não é uma paralisia que vai ser definitiva, geralmente com 2 a 6 meses no máximo já tá melhorando esse tipo de condição. Mas isso pode acontecer, é bem chato porque o paciente, né, ele não quer ficar daquele jeito, né? Ele procura fazer uma cirurgia estética, ele não quer ficar daquele jeito, mas certamente pode acontecer, tá? É uma complicação que nem sempre deriva de uma má instrumentação cirúrgica, tá? Às vezes pode acontecer porque está lá no meio da estrutura, cada um tem um tipo de anatomia também, você pode ter variação anatômica, é um risco que você corre. Você chegou a contar pra eles da Mari, do nervo? Falei ontem, Falou? só que eu não mostrei, devia ter colocado na aula, não deu tempo de colocar na aula o caso dela. Nossa, não. Mas depois nas aulas mais cirúrgicas eu passo o caso dela. Mas eu comentei daquela paciente do nervo incisivo, né? Que atravessava a mandíbula inteira. Foi um caso interessante. Espero que dê certo. Tem sido um caso. Espero que dê certo aquilo ali. Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui, cara. 11 horas agora? É? Tá, tem que falar um pouquinho então, né? Deixa eu finalizar essa, daí a gente Finaliza. muda. Deixa eu baixar essa lá. Tão Vocês rápido têm alguma pra baixar. dúvida, pessoal? 5 segundos baixa. E eu fui. Oh, meu Deus. Se tiver. Opa, vamos ficar ali. Tratar essa paralisia com botox? Não. Paralisia, tratar com botox? Então, Ju, na verdade o botox ele vai fazer a paralisia do nervo, né? Do músculo, na verdade, né? Então ele vai causar uma paralisia. Se tratar com botox, eu acho que não seria tão efetivo. Dá pra tratar a assimetria. Então. A assimetria, aí sim, né? Mas aí você vai meio que paralisar os dois lados. Aí você consegue deixar mais assimétrico. Acelera o reparo? Não, o botox não, ele não vai acelerar o reparo. Não, o laser. Ah, o laser sim. O laser ele estimula, na verdade, que você volte à atividade neural naquela região, né? O laser é tudo igual, né? Não, e ele funciona muito bem. Assim, de verdade, a gente tem tratado, que nem eu falei de paralisia facial decorrente de... Vocês têm curso de laser? Ainda não, Paulo, mas é uma ideia. É uma ideia, sim.